amados irmãos em Cristo, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos para o nosso 12º dia de jejum e oração, né, devocional, para que a gente possa se aproximar mais de Deus, quebrar barreiras, que esse é o nosso propósito, né, quebrar barreiras que nos impediam de estar mais próximos de Cristo, principalmente porque a gente vem aí de festas de finais de ano, Natal, Ano Novo, e logo estaremos na festa da carne, que é o Carnaval, né, então muitas pessoas saem da presença de Cristo, ou que já estão meio cá, meio lá, né, e não voltam mais, por causa dessas festas, né, da influência toda. E quem está desviado, quem não está na presença de Cristo, segue desviado, né. Então aqui é o momento da gente se arrepender e voltar para Cristo, né, porque Cristo está sempre de braços abertos para nos receber. Bom, estou aqui num calor que vocês não têm noção do quanto está horrível. Botei até gelo. Hoje eu botei gelo. Ontem tava só água gelada. Hoje eu botei gelo, porque não tem condições. Pra quem não me conhece e tá chegando novo aqui no canal, eu me chamo Camila e que eu trago a palavra de Cristo, seja através da leitura da Bíblia, seja através de devocionais. Aqui eu só trago realmente o que Deus me pede, né? Aqui eu só trago realmente o que Deus me pede. Então, que vocês possam estar totalmente em presença aqui, esquecem, eu sei que todo mundo, tá? Inclui eu também. Todo mundo tem uma vida corrida, todo mundo tem uma vida difícil, atribulada, só que a vida corrida, difícil e atribulada, ela é todos os dias. E se a gente não parar para ter um momento com Deus, a gente não vai ter a calma que a gente precisa para seguir o resto do nosso dia e nem as instruções que Deus nos passa muitas vezes através da palavra, né? Como a gente agir, como a gente seguir, o que a gente precisa seguir, o que não fazer, né? O que fazer, tá? Então vamos dar seguimento hoje para o nosso 12º dia, tá? Ontem foi 4 passos para vencer a ansiedade, né? E hoje é como se tornar amigo de Deus. Ah, eu conheço Deus. Conhece Deus? Confia em Deus? Confio. Mas chega num problema, num determinado problema, e agora, será que Deus vai me ajudar? Será que Deus não vai me ajudar? Meu Deus do céu, Senhor, como eu vou fazer para entender se o Senhor está presente na minha vida ou não? Senhor, me escuta, Senhor. E Deus escutando, e Deus está ali, né? Só que a pessoa conhece de ouvir falar, mas não de ter um encontro verdadeiro com Cristo, né? Então, esse encontro verdadeiro se dá quando a gente começa a ler a palavra, quando a gente começa a praticar, colocar em prática aquilo que Deus nos pede, a não errar mais, a esquecer a vida passada, a frequentar uma igreja, a buscar ter o Espírito Santo, mas antes disso, o batismo, né, nas águas para remissão dos pecados. Como se tornar amigo de Deus? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. João capítulo 15, versículo 14. Então tá na palavra, não é uma coisa inventada do autor, nem muito menos minha, tá? Para ser amigo de Jesus, precisa renunciar ao que Deus pede, precisa renunciar à antiga vida, né? Os erros do passado, os erros que eu ainda cometo, largar a procrastinação. Se Deus já me pediu para estudar mais, para me exercitar mais, para organizar melhor a minha casa, para auxiliar quem precisa, mas mais do que isso, estar na presença de Deus, em oração. Acordou, dobra o teu joelho, meu Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada pelo alimento diário, obrigada por eu ter acordado com vida saudável, meu Deus, obrigada pelo ar que eu respiro, obrigada pelo trajeto todo do trabalho até a casa, meu Deus, por me trazer em segurança, me levar em segurança. Entregar as minhas vidas na mão de Cristo quando eu acordo e quando eu me deito, todos os dias da minha vida. Ter uma comunhão com Deus, orar, jejuar, ler a palavra, ir na igreja, praticar o que eles ensinam, né? O segredo para conquistar... E tem mais, ter o Espírito Santo. Porque senão a gente fica entre o mundo e a igreja, entre o mundo e a igreja. Ah, o pastor falou uma coisa lá, não gostei, o padre falou tal coisa, não gostei, já atravessou de tal jeito, já vou sair da igreja. Não é assim, né? Não é assim que funciona. O segredo para conquistar a amizade de Deus é obediência. A obediência mede a sua fé. Ninguém obedece a alguém que não acredita. E essa é uma verdade, né? Se eu sei que fulano... Vamos pegar um exemplo aí do mundo, né?
Se eu sei que o fulano trai todo mundo. E mente muito, que nem até ele acredita nas mentiras que ele conta, achando que é verdade. Aí, o fulano vem conversar comigo. Eu já sei que o fulano é assim. O fulano diz, não, tu pode acreditar, eu te prometo que eu vou fazer tal coisa. Como que eu vou acreditar e obedecer o que ele está me falando, né? Se eu sei que ele mente. Não vou acreditar. E assim é com Deus também. Se Deus ele enxerga a nossa alma. Não, eu posso mentir para todo mundo. Eu posso enrolar todo mundo na minha vida, mas eu não vou mentir para Deus, eu não engano a Deus, não tem como. E é a mesma coisa Deus. Deus ele conhece cada partícula do nosso ser. E ele sabe quem tá mentindo, quem tá enrolando, quem tá roubando, quem matou, quem não matou. Pode mentir para a justiça inteira e ser inocentado. Mas perante Deus, isso não acontece. A justiça de Deus, então, para a gente ser amigo de Deus, a gente precisa seguir em obediência à palavra de Cristo, né? Porque a palavra ela é uma só. Independente da denominação A, B, C ou D, igreja tal, né? Ser pastor, diácono, irmão, padre, a palavra tá na Bíblia. A Bíblia é uma só, não tem, sabe? Então, o que está escrito ali foi os ensinamentos que Cristo foi passando para os apóstolos dele antes dele morrer e que foram sendo anotados e depois foram sendo escritos novamente para tornar público para todo mundo, né? Então ali não tem erro, foi as coisas que foram acontecendo aí na época antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então é preciso andar em obediência. O segredo para conquistar a amizade de Deus é a obediência. A obediência mede a sua fé. Ninguém obedece a alguém em quem não acredita. Deus se referiu a Abraão como meu amigo. Isaías capítulo 41, versículo 8. Por quê? Porque Abraão fazia tudo o que Deus pedia. Tudo. Ele temia a Deus no sentido de ter um temor, de ser obediente. Porque Deus ele é justo juiz. Assim como ele é todo amor, não é que ele seja raiva, tá? Não é isso que eu tô tentando dizer. Mas ele julga pelas tuas ações. Então, se tu fizer más ações, mentir, se prostituir, roubar, matar, se drogar, abusar, como que Deus vai ser por amor contigo? Ele precisa ser justo juiz nesses casos, né? Então, é isso que eu quero dizer. Por ter visto nele a obediência. Desde que se casou, ele tinha o sonho de ter um filho, Abraão, tá? O casal já era de idade avançada quando conseguiu o que tanto queria. Poucos anos depois, sem explicação alguma, Deus lhe diz para pegar o filho, caminhar 3 dias ao Monte Moriá e sacrificar a criança dele. Ah, que Deus vai matar meu filho, Deus... Ele não pensou em nada disso, ele apenas obedeceu. Quer dizer que Deus ia fazer isso? Não. Assim acontecem as provas, surgem sem explicação e exigem resposta à nossa fé. A Bíblia não diz que Abraão reclamou. É óbvio que dentro dele havia uma dor quase insuportável. Afinal, pedi tantos anos a Deus para ter um filho, já sou em idade avançada, minha esposa também. Meu único filho vou dar, né, sacrificar, entregar para Deus em holocausto. Em holocausto, adoração a Deus, tá? Para quem... que a Bíblia na versão nova de hoje em dia tem umas palavras mais fáceis, mas eu prefiro a Bíblia convencional, a Bíblia... Eu esqueci qual é a versão dela. Versão Almeida, corrigida, tá? Eu prefiro essa. Então, vamos lá. É óbvio que dentro dele havia uma dor quase insuportável. Ele teve 3 dias para andar até o Monte Moriá. Teve 3 dias para desistir. Mas ele desistiu? Cada passo era um parto. Ele desistiu? Tô perguntando para vocês. Me dizem, quem já leu a Bíblia, quem conhece, quem não conhece. Cada passo era um parto. E mulheres que estão aqui, que já foram mães e que tiveram as dores de parto, eu tive contrações, mas foi cesárea porque meu filho nasceu prematuro. Mas só para vocês entenderem. As dores de parto são insuportáveis.
Então, imagina eu sabendo que eu tenho que entregar meu filho em holocausto para Deus, né? Porque Deus assim pediu. E se Deus deu, Deus tomou. Porque tudo vem e pertence a Deus, né? Iria retalhar o sonho que demorou mais de meio século para alcançar. Meio século. Vocês têm noção disso? Mas obedeceu. Abraão foi provado em seus limites e foi aprovado por Deus ao sacrificar seu sonho. Ele não sacrificou o filho dele, tá? Porque quando chegou lá, Deus disse, Abraão, bem vi que posso contar, para nossa palavra aqui no português, já que tem tantas bíblias aí com traduções, né? Então, para facilitar para vocês. Bem vi que posso contar contigo. Foste meu servo fiel. E aí ele pediu que não sacrificasse o filho dele, que era só para provar se ele realmente era servo fiel de Deus, né? Tem mais, o que ele retribuiu a Abraão com esse sacrifício de obediência dele. Então eu já vou ler isso para vocês entenderem, tá? Uma fé sem limites também traz milagres, sem limites. Na hora H, Deus o impediu de matar a criança, pois viu em sua determinação uma fé maior que o sofrimento. Nem a dor o impediu de crer. Essa é a fé que trouxe a Abraão mais do que ele jamais sonhou. Ele só queria um filho, mas o seu novo amigo, Deus, lhe jurou certamente, ou seja, obviamente, não existe outra palavra, é certamente, obviamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. A tua descendência possuirá a terra dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Gênesis capítulo 22, versículo 17 a 18. Ou seja, a descendência de Abraão, que era um único filho, ele multiplicou tantos, que foi como as estrelas do céu, ele não poderia contar mais, porque a gente não consegue contar as estrelas do céu, né? Se a gente for parar para contar, né? Então, ele multiplicou a descendência de Abraão como as estrelas do céu. Foi muito mais do que ele, que só levou meio século para ter um filho e queria tanto ter um filho, ele teve muito mais por causa da obediência dele. Então Deus, quando ele pede algo e a gente obedece, Deus sempre supre e dá a mais do que a gente pediu, a mais do que a gente esperava. Ninguém nunca perdeu por obedecer a Deus, isso é uma verdade, tá? Posso falar das minhas experiências que eu trago aqui para vocês, né? E que eu constantemente falo em vídeos aí, ninguém perde por obedecer a Deus, e eu também nunca perdi por obedecer a Deus. Agora, por obedecer o outro lá, quando eu estava na outra vida, sim, já perdi muito. Saúde mental, emocional, espiritual, física, já perdi dinheiro, então, e muito. Então, eu sei, o que eu falo aqui, eu só trago aquilo que Cristo me pede, claro, eu não sou mais do que Deus, eu não sou mais do que Jesus Cristo, eu não sou pastor, eu tô aqui trazendo a palavra porque assim Deus me pediu, né? Mas uma coisa é certa, não tem na Bíblia algo que seja como a palavra de Deus. Não tem mudança, não tem coisas diferentes, porque aquilo que tá ali é vivo. A palavra de Deus é viva e pode passar bilhões de séculos que a palavra de Deus ela não vai mudar. Então, como se tornar amigo de Deus? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. João, capítulo 15, versículo 14. Ninguém nunca perdeu por obedecer a Deus. Certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. A tua descendência possuirá a terra dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Gênesis, capítulo 22, 17 e 18. Então vamos orar, espero que esse devocional tenha sido aí de auxílio para quem precisava, a palavra, né? E amanhã a gente já entra no 13º dia. Estamos aí findando, né, praticamente. E eu espero que vocês tenham podido se aproximar mais de Deus, né, quebrar correntes e barreiras que estavam impedindo vocês de estarem próximos de Cristo, né? E ser nova criatura em Deus, porque para nós só existe um caminho e é Cristo, tá? O resto é ledo engano. Eu já estive nesse engano, tá?
Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, meu Deus. Obrigada, meu Deus, por nos proteger, nos guardar, nos libertar. Senhor, obrigada por colocar suas mãos sobre nós, meu Deus, e nos direcionar em tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Por qual caminho andar, por qual caminho seguir, o que não fazer, o que fazer, qual decisão tomar, meu Deus. Obrigada por tudo, Senhor, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada por tudo mesmo. Em nome de Jesus eu creio. Amém. Então é isso, meus amados irmãos em Cristo. Eu espero que tenha sido de auxílio para vocês esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Até o próximo vídeo aqui no canal. Então, fiquem todos com Deus.